sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje a gente vai finalizar a nossa primeira naninha. Vai rodar vídeo para quem é nível avançado, que é mais receita, e para quem é iniciante fica tranquilo que também vai ter vídeo bem detalhado falando desse urso, tá? Na primeira aula, quem não assistiu, a gente fez a cabeça e as orelhas, e na segunda a gente finalizou toda a naninha. A lista de material sempre tá na descrição para vocês adquirirem com frete grátis. Boa aula para vocês e bom crochê para nós. Então tá, a gente vai começar pelo bracinho, eu já tenho um aqui, vocês também vão fazer dois. A gente vai iniciar fazendo um anel mágico, que nem a gente fez para a orelha, e 6 pontos baixos também como a gente fez na orelha. Fiz os 6 pontos, fecho o anel mágico e a carreira 2 eu vou ter 12 pontos. Então, eu vou fazer aumento em todos os pontos. Essa parte aqui também é a mesma parte que a gente fez na orelha. Faço o primeiro aumento, coloco o meu marcador no primeiro ponto e faço aumento em todos os outros pontos. Feitos 6 aumentos, a carreira 3 eu vou ter 12 pontos também. Então, eu vou trabalhar de forma reta. Vou só contornar o trabalho. A carreira 4, a gente vai diminuir um pouquinho, para dar o formato de pulso, tá? Então, eu vou fazer um ponto, colocar meu marcador, uma diminuição. Um ponto, uma diminuição. Um ponto, uma diminuição, toda a volta. E aí, eu vou ficar com 8 pontos, tá? Agora eu vou fazer da carreira 5 até a carreira 14, vão ser 10 carreiras retas com os 8 pontos que eu tenho aqui. Então, eu vou colocar novamente meu marcador de lado no último ponto e vou circular o meu trabalho por 10 vezes. Fiz as 10 carreiras, a gente vai fechar da mesma forma que a gente fez na orelha. A gente dobra ao meio e pega dos dois lados. Só que aqui vão ser só 4 pontos, porque a gente tinha 8 pontos na orelha. Então, dividindo eles, dobrando ao meio, a gente tem 4 pontinhos. E aí, a gente corta, deixando um pedaço pra costurar. Eu não vou costurar ainda, pra gente fazer o focinho primeiro e posicionar, tá? Pro focinho, eu vou usar o fio porcelana. E eu vou iniciar também fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos na carreira 1. Depois, a carreira 2, 12 pontos, tá? Essa parte não preciso repetir com vocês. Carreira 1 e 2 finalizada. Na carreira 3, eu vou fazer um ponto. Deixa eu pegar meu marcador. Um ponto e um aumento por toda a volta. No final dessa carreira 3, eu vou ter 18 pontos. E aí, a carreira 4, vocês vão fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos. Agora, a carreira 5 também vai ser igual à orelha. A gente vai fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta. Só que a gente vai desencontrar os aumentos para não ficar esses bicos. Então, a gente vai fazer um ponto, no segundo ponto, um aumento, e agora, 1, 2, 3,
um aumento. 1, 2, 3, um aumento. 1, 2, 3, um aumento. 1, 2, 3, um aumento, mais uma vez. 1, 2, 3, um aumento. Vão sobrar 2 pontos para finalizar a carreira. Vocês façam esses 2 pontos. O que aconteceu aqui é o seguinte: se a gente tirar o marcador, a gente vai ter por toda a volta 3 pontos e um aumento, porque a gente começou fazendo só um pontinho. Para mim já tá ok esse tamanho. Então, agora a gente vai fazer 2 carreiras retas com os 30 pontos que a gente tem aqui. Fiz as 2 carreiras, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na orelha. Eu vou voltar para 24 pontos, fazendo 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. E aí, já posso cortar o fio, deixando um pedaço longo para costurar. A gente precisa costurar fazendo toda a volta nesse focinho. Então, precisa ser um pedaço longo de fio. Feito isso, a gente precisa agora costurar. Eu vou deixar a parte que tá o arremate para baixo. E a parte de cima, eu preciso que ela fique bem centralizadinha nos olhinhos, ó. Na segunda carreira dos olhinhos, tá? E aí, a gente vai primeiro costurar um pouco. Enquanto a gente faz esse trabalho incrível do vídeo de hoje, eu quero lembrar vocês que fazendo parte do Clube de Membros por R$ 7,99, todos os vídeos vão ser entregues aí na notificação do teu celular ou da tua televisão, antecipado. Tá? Isso vai fazer com que saia na frente de todas as tuas encomendas. O link para fazer parte do Clube de Membros sempre está na descrição do vídeo. Prendendo esse focinho. E aí, conforme vocês forem costurando, vai tirando os alfinetes. Agora que eu tenho pouco espaço aberto, eu coloco o enchimento. Separo bem esse enchimento. Coloco aqui pra dentro. E sigo costurando. Gente, terminei de costurar. Agora, eu vou arrematar. Então, eu venho de novo com o meu fio aqui dentro, em qualquer ponto. Puxo bem, não deixem fresta nessa costura. E aí, a gente arremata. Arremato, escondo o fio. E corto. Agora, a gente vai afundar o olho. A gente vai pegar o fio tom da pele. Vamos vir aqui, ó, na parte que pegue mais ou menos na parte de cima do olho, atrás da cabeça. E vamos sair bem na pontinha, na diagonal do olho.
Puxo o fio e deixo um pedaço aqui, ó. Pego na outra pontinha do olho e vou de encontro onde eu entrei com o fio. Agora, eu puxo as duas pontas. Puxo um pouquinho e olho como é que tá ficando. Puxo mais um pouquinho. Ó, já afundou. Ato, escondo, corto e repito no outro olho. Eu vou repetir no outro olho depois, tá? Primeiro eu vou fazer a parte de baixo aqui com vocês. Vou caminhar um pouquinho pro nó entrar. E corto. Agora eu vou afundar a parte de baixo. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que pegando mais embaixo. Ó, pego na parte de baixo do olho. Afundei dos dois lados, agora eu peguei um fio brigadeiro, tá? Que é um fio mais escuro, pra bordar aqui a parte do focinho. Eu vou entrar em qualquer parte do rosto. E vou sair aqui, ó, eu vou contar as carreirinhas pra dizer certinho pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Entre a quinta e a sexta carreirinha com o fio pra pegar bem aqui na frente, tá? Ó, vou sair entre a quarta e a quinta carreira, vou voltar uma pra ficar bem em cima. E aí, vou pular 1, 2, 3 pontos. Inserir a minha agulha na diagonal pra baixo. Pulando 2 carreirinhas pra baixo. Ó, dessa forma. Volto no início. E lá embaixo, no mesmo lugar. Fechei de um lado, ó. Agora do outro. E volto no mesmo lugar. Fiz um triângulo aqui, bem centralizadinho. Agora, eu vou preencher esse triângulo. Vou passar várias vezes andando com o fio. A gente precisa ir acomodando o fio, ó, pra ele ficar no lugar que a gente quer que ele fique. E aí, eu vou só ir passando esse fio aqui até preencher esse triângulo que a gente fez. Ó, preenchi, eu não vou querer preencher 100%, eu gostei assim. Agora, eu vou descer com esse fio 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E já saio lá de encontro ao fio inicial. E aqui, você já sabe, ato, escondo e corto.
Feita essa parte, agora eu vou fazer só o detalhe do olho aqui. Vou inserir o fio aqui bem no meio da cabeça, em qualquer ponto, e vou sair aqui onde eu comecei o fio pra afundar, ó. Atravesso o olho 2 carreirinhas pro lado, e já venho lá no primeiro olho, no mesmo lugar. Onde eu vou repetir, atravesso o olho, 2 carreirinhas pro lado, e venho de encontro ao fio inicial. Vejo se ficou igual. Ó, essas fibras que vão saindo a gente corta. Ato, escondo e corto. Tá? Agora, a gente costura os bracinhos. Pra costurar os bracinhos, eu quero que ele fique dessa forma aqui, ó. Pra que ele agarre a mantinha, que vai vir aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, embaixo da cabeça. Lembra que a gente tem uma carreira que tem um ponto pra cada lado, que é a inicial? Aqui tá o fim dela, ó, onde tá a curvinha. A curvinha é 1, 2, 2... Na segunda carreira, ó, eu atravesso a agulha, posiciono o bracinho, vou prender a outra ponta dele e depois eu venho costurando. Prendi, caminhei com o fio e deixei ele lá pra atar igual a gente fez as orelhas. Vou costurar o segundo. Costurei o segundo, eu vou atar aqui, só que eu não vou cortar. Eu vou pegar o fio que tá maior. Se você não deixar o fio suficiente, não tem problema, vocês cortem. Aí aqui vocês cortam. Depois a gente prende outro fio, tá? Mas quem deixou o fio suficiente, olha o que eu vou fazer. Eu nunca sou a favor de ficar prendendo fio, tá, gente? Porque, por mais que prenda bem, sempre vai existir uma chance de esse fio se soltar. Então, eu tô pegando o fio maior, tô caminhando aqui pra mãozinha e vou prender uma mãozinha na outra. Já com esse fio que tá preso no braço, que tá atado com o fio do outro braço. Então, assim, ó, não tem como se soltar. Vou pegar nos 2 bracinhos. Arremato. Escondo esse fio. Corto aquele lá de trás. Ó, gente, no meu caso aqui foram 40 correntes, tá? A mantinha. Agora, pra fazer a mantinha, eu vou usar o fio amigurumi pelúcia da Círculo, tá? Essa aqui é a cor 2829, é uma cor azul. Eu vou usar a agulha 13,5, tá? Então, eu vou iniciar fazendo um número X de correntes que me dê 30 centímetros. Para alcançar os 30 centímetros. Agora, o que a gente vai fazer é laçar a agulha, pular 1, 2, 3,
desculpa. Na terceira corrente, a gente vai fazer um ponto alto. Ponto alto, para quem faz só amigurumi, é o seguinte: laço a agulha, insiro na corrente, fiquei com 3 argolas. Laço de novo, tiro 2, laço de novo, tiro 2. Laço a agulha, venho na próxima e faço a mesma coisa. E a gente vai fazer carreiras de ida e volta. Então, eu já vou explicar aqui pra vocês, ó. Vocês vão fazer até o fim das correntinhas. Vamos dizer que o meu fim seja aqui, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Lá no fim, subam 2 correntes. Vira o trabalho pro avesso. Pula aqui o primeiro, porque as correntes que a gente subiu saíram daqui. No segundo, faço um ponto alto. E volto fazendo ponto alto dessa forma, tá? Até o início aqui, no caso, né? Ó, tá? Cheguei no fim, subo 2 correntes, viro o trabalho e volto fazendo ponto alto. E vocês vão fazer dessa forma até que vocês tenham 30 centímetros também de comprimento. O meu ponto alto tem 1 centímetro, então provavelmente eu vou fazer 30 carreiras. Mas aí vocês vão precisar ir medindo, tá? Esse fio pelúcia, de início, ele parece ser um pouquinho chato de trabalhar porque a gente não enxerga direito, mas ele fica muito gostoso depois. E para ser uma mantinha do afeto, ele é perfeito, tá? Fiz todas as carreiras, então meu trabalho tá com 30 centímetros de largura e 30 de comprimento, tá? Agora a gente vai fazer uma carreira que é super importante, ela pode passar despercebida, mas não é. Principalmente quando a gente faz ponto alto, o trabalho fica molengo aqui na lateral, ó. Então, esse acabamento que a gente vai fazer faz toda a diferença. Eu vou começar até aqui pela lateral pra já explicar pra vocês nas pontinhas. Eu fiz uma correntinha, como vocês viram, eu vou desmanchar e fazer de novo. Terminei aqui o último ponto. Uma corrente, venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo, só porque é a pontinha. Aqui na lateral, no ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos segurando esse ponto. Entre uma carreira e outra, onde a gente tem o nozinho do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo também. Cheguei no próximo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos, abraçando ele. Cheguei entre uma carreira e outra, um ponto baixo. No ponto alto, 2 pontos baixos, tá? E assim a gente vai fazer toda a volta. Vai ficar esse detalhe aqui, não tem problema, é assim mesmo. Quem não quiser que fique esse detalhe, vai inserir a agulha na correntinha. Mas eu acho que dá muito mais trabalho e não tem porquê, tá? Então, dá pra abraçar o ponto. E nas quinas, nas dobras da mantinha, a gente faz 2 pontos baixos também pra virar. Um que vai servir do lado que a gente tá trabalhando e um que vai servir do lado que a gente vai trabalhar. Gente, olha só, terminei de fazer toda a volta, cortei, arrematei e tá pronto, ó. Pra prender, até pra tirar as fotos, a gente dobra assim, passa nos bracinhos dele. E tá finalizado. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima videoaula aqui do canal.